Ela era jovem aventureira e sonhava em conquistar os pontos mais altos do mundo. No dia 20 de junho de 2025, Juliana Marins, uma brasileira cheia de vida, iniciou o que seria apenas mais uma trilha, mas nunca mais voltou. Seu destino final. O Monte Rinjani, um vulcão ativo na Indonésia com mais de 3.700 metros de altura. O que aconteceu naquele dia? Como uma simples caminhada se transformou em tragédia? Essa é a história real de uma viagem sem volta, que comoveu o Brasil e deixou um alerta para o mundo. Juliana Marins tinha 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Formada em publicidade, atuava como estrategista digital freelancer e, nas horas vagas, se dedicava à dança, especialmente ao pole dance, atividade que ela dominava com talento e paixão. No Instagram, compartilhava sua rotina com mais de 100 mil seguidores, unindo fitness, reflexões pessoais, espiritualidade e, claro, muita aventura. Ao longo de 2024, Juliana começou a planejar uma viagem de autodescobrimento. Ela queria se afastar um pouco da rotina agitada do Brasil e se conectar com culturas diferentes. Em março de 2025, embarcou rumo à Ásia. Passou por Tailândia, Vietnã e Malásia, registrando tudo com fotos vibrantes e relatos inspiradores. Para seus seguidores, era a imagem da liberdade. Mas Juliana também fazia tudo com muito planejamento. Estudava os locais, os costumes, os riscos. Era precavida, mas não tinha medo. E justamente por isso, decidiu aceitar o desafio de subir o Monte Rinjani, em Lombok, na Indonésia, uma das trilhas mais belas e perigosas da região. Ela compartilhou seus planos com entusiasmo. Disse que queria ver o nascer do sol lá de cima, tirar fotos únicas e fazer um vídeo de agradecimento pela jornada que vinha vivendo. Para ela, essa era uma etapa espiritual, um fechamento de ciclo. O que ninguém poderia prever é que esse desejo, aparentemente simples, se transformaria numa das tragédias mais marcantes da temporada de trilhas na Ásia. O Monte Rinjani não é apenas uma montanha, ele é um vulcão ativo, com 3.726 metros de altitude, considerado um dos locais mais desafiadores para trilheiros em toda a Ásia. Situado na ilha de Lombok, o Rinjani é reverenciado por moradores locais como um lugar sagrado. Muitos acreditam que ele abriga espíritos ancestrais e que subir até o cume é uma forma de purificação espiritual. A trilha, no entanto, não perdoa os despreparados. São dezenas de quilômetros de caminhada íngreme, com subidas acentuadas, terreno instável e clima imprevisível. Durante a madrugada, quando a maioria dos grupos tenta alcançar o topo antes do amanhecer, o frio, a neblina e o vento se tornam ainda mais perigosos. Escorregar, tropeçar ou simplesmente perder o equilíbrio pode ser fatal. Apesar dos riscos, o Rinjani atrai milhares de aventureiros todos os anos. E Juliana não era diferente. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada. Contratou um guia local e se juntou a um grupo de turistas. O plano era simples: sair da base na tarde do dia 19, acampar no caminho e, por volta das 2 da manhã, iniciar a subida até o topo. Foi exatamente isso que aconteceu. O grupo começou a trilha noturna sob uma densa neblina, típica da época. Por volta das 5 da manhã, já próximos do cume, testemunhas relatam que Juliana decidiu parar um pouco para descansar e tirar algumas fotos. Momentos depois, ela estava sozinha e desaparecida. Ninguém viu com exatidão o que aconteceu. Esse trecho da trilha é conhecido por ser extremamente estreito, com pedras soltas e inclinações acentuadas. Um passo em falso pode significar uma queda de centenas de metros. E foi exatamente o que se teme ter acontecido com Juliana. Pouco depois das 6 da manhã, quando o grupo alcançava os trechos finais da trilha, o guia percebeu que Juliana não estava mais com eles. No início, pensaram que ela talvez tivesse parado para descansar
ou tirar mais uma foto, algo que ela costumava fazer com frequência durante a subida. Mas à medida que o tempo passava e ela não aparecia, a apreensão começou a crescer. O guia voltou por trechos do caminho, chamou por ela, procurou vestígios, mas Juliana havia sumido. Sem deixar mochila, celular ou qualquer rastro aparente, a partir desse momento, a trilha virou um cenário de tensão. Outros turistas começaram a ajudar na busca. A administração do parque foi acionada e equipes de resgate da região entraram em ação nas horas seguintes. O primeiro dia foi marcado pela dificuldade de acesso. O terreno acidentado, o clima fechado e a falta de visibilidade tornaram impossível uma busca eficaz. Na manhã seguinte, drones começaram a sobrevoar a região em busca de qualquer sinal de movimento. E foi então que veio a imagem que todos temiam. O corpo de uma mulher caída em uma encosta profunda, com sinais de impacto e imobilidade. As imagens captadas não deixavam dúvidas. Tratava-se de Juliana. Ela estava cerca de 600 metros abaixo da trilha principal, em uma área de declive quase vertical. Os socorristas, com apoio de voluntários locais, começaram uma operação delicada para descer até o local. O trajeto era tão arriscado que helicópteros não conseguiam se aproximar, e todo o trabalho teve que ser feito manualmente, com cordas e técnicas de escalada. A angústia da família, que acompanhava tudo do Brasil, era imensa. Amigos e seguidores faziam correntes de oração, e hashtags com o nome de Juliana se espalhavam pelas redes. Durante 4 dias, o esforço da equipe foi incansável. E no dia 24 de junho, finalmente, conseguiram chegar até ela. Infelizmente, Juliana não apresentava sinais vitais. Seu corpo foi resgatado e transportado até a base da montanha. A confirmação da morte caiu como uma bomba. O Brasil inteiro, que torcia por um milagre, se viu diante de uma tragédia anunciada. A pergunta que ficou no ar foi: como alguém tão preparada, tão consciente dos riscos, pôde sofrer um acidente tão fatal? A notícia da morte de Juliana rapidamente se espalhou pelo Brasil. Os principais portais do país noticiaram o ocorrido, e seu nome chegou aos assuntos mais comentados das redes sociais. O perfil de Juliana, que antes exalava vida, beleza e liberdade, virou um memorial digital. Amigos, familiares, seguidores e até desconhecidos deixaram mensagens comoventes de pesar, saudade e homenagens. A comoção foi ainda maior porque muitas pessoas se identificavam com ela. Juliana era o reflexo de uma juventude inquieta, sonhadora, que busca viver intensamente. Sua morte tocou especialmente mulheres jovens, viajantes solo e amantes da natureza. Muitos sentiram como se tivessem perdido uma amiga, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. A família, devastada, recebeu apoio de todos os lados. O Itamaraty entrou em contato com as autoridades indonésias para agilizar os trâmites de repatriação. A embaixada brasileira acompanhou todo o processo de perto. Em Niterói, parentes organizaram uma vigília em sua homenagem, com velas, fotos e orações. Artistas e influenciadores também se manifestaram. Diversos criadores de conteúdo de viagem levantaram discussões importantes sobre segurança em trilhas, especialmente para mulheres viajando sozinhas. Muitos confessaram que, ao ver o caso de Juliana, repensaram atitudes, planos e escolhas em suas próprias jornadas. Além do luto, o caso gerou debates acalorados. Alguns criticaram o parque por não ter sinalização adequada. Outros questionaram a política de segurança local, já que muitos trechos não possuem proteção ou guias obrigatórios. Em paralelo, defensores das trilhas pediam mais conscientização e respeito aos riscos da natureza. O Monte Rinjani, antes cenário de sonhos e contemplação, agora também era lembrado como palco de uma tragédia. Mas, acima de tudo, Juliana virou um símbolo,
não apenas da perda, mas da urgência de se repensar como viajamos, o que priorizamos e o quanto, às vezes, subestimamos o poder da natureza. A morte de Juliana deixou uma cicatriz profunda em quem acompanhou sua história. Não apenas pela dor da perda, mas pela reflexão que ela despertou. Sua trajetória, marcada por coragem e curiosidade, nos força a refletir sobre os limites entre aventura e segurança, entre liberdade e prudência. Muitas vezes, vemos nas redes sociais apenas o lado bonito das viagens. Trilhas exuberantes, pores do sol mágicos, fotos em lugares extremos. Mas por trás de cada imagem há riscos reais. Juliana era experiente, preparada, e mesmo assim perdeu a vida em um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa. Isso mostra que a natureza, por mais bela que seja, não pode ser romantizada. Especialistas passaram a alertar. O Monte Rinjani não é uma trilha qualquer. A dificuldade é real, o terreno muda constantemente, e sem guias bem treinados e estrutura mínima de segurança, a caminhada pode se transformar em armadilha. Para quem ama trilhas, a lição é clara: preparo técnico, planejamento, uso de equipamentos adequados e acompanhamento de guias locais não são opcionais, são indispensáveis. A história de Juliana também serviu como catalisador para mudanças. Petições começaram a circular, pedindo melhorias nas trilhas da Indonésia. Guias se mobilizaram para exigir mais sinalização, treinamentos e fiscalização. A própria família dela se envolveu em ações de conscientização, transformando o luto em um legado de alerta para outros aventureiros. No fim das contas, Juliana deixou muito mais que saudade. Ela deixou um exemplo de vida intensa, de coragem, de conexão com o mundo. Seu sorriso, sua vontade de explorar e sua forma de enxergar a vida continuam vivos na memória de quem a conheceu, e mesmo de quem apenas ouviu sua história. Que sua jornada, embora interrompida, continue inspirando respeito à natureza, empatia ao próximo e a consciência de que cada passo na montanha deve ser dado com amor, mas também com atenção.